Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Atual internet boa de verdade. O Festival de Prêmios da Atual Internet foi um sucesso. Parabéns aos grandes vencedores da nossa primeira edição. Maria de Jesus de Aldeias Altas foi sorteada com um celular novinho. Hélio Nascimento levou para casa uma TV de 50 polegadas. Janiel Borges foi o sorteado para receber o segundo smartphone novinho. E Kadja Kaelba foi a grande sortuda do Prêmio Master do festival. Ela deixou de andar a pé e saiu motorizada com sua moto Honda Pop 0 km. Faça como eles, seja cliente atual e ganhe prêmios. No Festival de Prêmios da Atual Internet, uma moto Honda Pop vai ser sorteada. 2 celulares e uma TV de 50 polegadas. E aí, deixo aqui meu recado. Quem tiver interessado em plano de saúde, nos procure. Procure o Instituto Cuidar, se for um servidor tanto de Caxias, quanto de Peritoró, de São João do Soter. Nos procure. Aldeias Altas, Codó, Beneditino. Nos procure que a gente tem produtos para todos os gostos. O que o Instituto não tem, a SM Corretoria tem para oferecer. E além dos planos de saúde comercializado tanto pelo Instituto quanto pela SM Corretoria, nós temos agora também os planos de saúde para os pets, cães e gatos. Somos os primeiros na região autorizados para fazer essas vendas e estamos aguardando vocês lá no nosso escritório, que fica na Avenida Central, né? Isso muito de fácil localização, fica no mesmo prédio do supermercado Luque do Sul, em frente ao postinho de saúde do Piquezeiro, então é muito prático, tá bom? Aguardamos todos vocês lá. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Boa tarde, Caxias. Boa tarde, região dos Cocais. Estamos chegando com mais um Panteão Cast. Agradecendo a você pela audiência, pela preferência, você que nos acompanha diariamente aqui no Panteão Cast, aquele abraço. E hoje a gente vai falar sobre educação, né? Sobre um exemplo também de educador, que é o Denilson Barbosa. Ele está aqui com a gente. Vamos conversar com ele. O Denilson, que tem aí uma trajetória na área da educação, atualmente é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, doutorando também em Educação lá pela Universidade Federal do Piauí. Vamos saber já em que pé está, né, esse doutorado. É geopedagogo, né, graduado em Geografia e em Pedagogia, licenciatura plena pela UEMA, especialista em 6 áreas de educação. E dentre outras coisas, que eu estou vendo aqui, o currículo é grande, viu? Que bom, né, que temos um profissional que está investindo aí na sua área, assim como outros profissionais aqui da nossa cidade. E o Denilson hoje atua na região, né? A gente vai também entrar nesse lado aí do trabalho, né? Também das atividades profissionais. Mas, Denilson, quero agradecer a tua vinda. Muito obrigado, né, pelo deslocamento, né, que você fez aí para chegar até o Panteão Cast. E, primeiramente, boa tarde. Quero te agradecer por ter vindo, viu? Obrigado. Boa tarde, Limar. Agradeço. Boa tarde, Limar. Boa tarde aos nossos web telespectadores, né? Exato. Agradeço o convite, porque aqui é um espaço em que você abre espaço para falar de educação. Para nós é sempre um prazer de falar, de conversar sobre educação que nos move. E a educação vai dar a base, o desenvolvimento desse país, desse município. É verdade. E vamos falar sobre isso, sobre propostas, inclusive o novo Plano Nacional de Educação, que a gente participou da conferência, enfim. Exatamente. Com exposição. E parabéns por abrir esse espaço, que é caro, mas que é importante para a educação. Com certeza. E acredito que a gente precisa dessa agenda positiva, né? Sim. Precisa de uma agenda onde os assuntos mais importantes precisam passar, né? E chegar à população aí. Mas, Denilson, eu queria até que a gente iniciasse por aí, né? Em seguida a gente entra na parte
profissional também, Perfeito. mas eu gostaria que a gente iniciasse falando dessa conferência, né, que foi realizada lá em Brasília. E você em Caxias, de Caxias, ou na real, acho que até talvez até da nossa região tenha sido um dos representantes lá. Eu acho que de Caxias você foi o único, né? Como caxiense, Como sim. caxiense foi o único representante. Quando é que foi esse encontro e qual a importância da participação da sociedade na construção, né? Ou seja, de um plano, na verdade, né? Porque a conferência ela ajuda a construir Sim. uma nova proposta de educação, né? Perfeito. Obrigado, Gilmar. Essa pergunta é uma pergunta que me abre possibilidades Exato. de explicar. A Conferência Nacional de Educação ela é precedida das conferências municipais que aconteceu nos municípios, né? Das regionais e que organizam os fóruns municipais de educação. Uhum. O Fórum Estadual do Maranhão, que é a professora Benedita, que eu fui enquanto coordenador do Fórum Municipal de Matões, que eu sou efetivo Matões, e lá eu fui eleito coordenador do Fórum Municipal. Certo. Então eu tive a oportunidade de participar das conferências municipais e intermunicipal. E aí os municípios e estado articulam isso com o Fórum Nacional de Educação e organizou no final de janeiro, 28, 29 de janeiro, essa Conferência Nacional de Educação. Por quê? Porque os municípios e os estados discutiram as metas e as estratégias para esse novo plano decenal, que é 2024 a 34. Porque está em vigor de 2014 até agora, esse que está em vigor. E a partir da aprovação no Congresso Nacional do novo plano, vai entrar em vigor esse novo. Então, a Conferência Nacional, na verdade, é um congressamento de todas aquelas discussões, compilação de que houve ao longo das municipais, intermunicipais e nacional. Isso que é importante. No Maranhão, nós fomos mais de 50 delegados. Então, eu fui representando o município de Matões, certo. O município de Aldeias Altas também, que a gente faz parte nesse processo, e como caxiense. Mas aqui na região tinha de Coelho Neto, tinha de Timon, Codó, exato. São Luís, Imperatriz, são vários municípios do Maranhão. Que estiveram lá representados. E fomos uma delegação maranhense. Que massa. E fomos diluídos nos 7 eixos, né? Nos eixos que estavam discutindo, desde o sistema de educação, desde a questão do financiamento, essas questões que vai discutir com você. Exato. A partir de agora. Mas é um evento importante que aí é bom lembrar, que não é só professores. Reuniu vários segmentos da sociedade civil organizada, Ministério Público, da universidade, das quilombola, indígena, inclusiva. Exato. Dizer, foi um movimento para a gente poder pensar a educação que a gente quer para esse país. Isso que é importante a participação. E a conferência, né, só lembrar aqui que a Conferência Nacional, ela teve como tema Plano Nacional de Educação 2024-34, Política de Estado para a Garantia de Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental e Sustentável. Perfeito. Aliás, essa pauta da sustentabilidade, ela voltou a ter, tá em alta por conta exatamente de tudo que o mundo já está fazendo de mal para o planeta, porque perfeito. Assim, hoje eu fico observando que o Brasil talvez seja o pulmão do mundo realmente, e é incrível como depois da Europa, depois dos Estados Unidos ter destruído tudo, aí joga tudo para o Brasil, a responsabilidade da preservação do mundo, né? Pelo amor de Deus. Que não né? Ele é apenas um dos... É um dos entes, mas jogam essa responsabilidade. E eu acho que, como alguém da geografia, você sabe muito bem disso. Assim. Sim. Na verdade, o Brasil hoje ele tá liderando essa frente. Uma frente, né? Mas ainda relacionado ao fórum, né? A conferência. O Ministério da Educação, né, que foi o responsável, né, pela promoção da conferência, que foi precedido, como você destacou, das conferências municipais, né, e dos fóruns. Eu gostaria que a gente pudesse falar aí dos eixos que foram abordados, né, e porque assim a conferência ela congrega também propostas, né? Dentro de cada eixo você precisa lá aquelas propostas que foram discutidas na municipal e estadual, elas vão para lá para ser aprovadas ou modificadas, né? E que assuntos assim a gente pode destacar, né? Ela vai dar diretrizes, é isso, para a política de educação? Perfeito. Ótimo, que boa pergunta. Quando a conferência é pensada, é um documento orientador, né? Uhum. Esse documento tem lá os eixos temáticos a ser discutidos com as várias estratégias do novo plano, né? Uhum. Em que os municípios e estados, nas suas conferências, tinham a oportunidade de fazer supressões,
emendas aditivas, aglutinadoras, e tudo isso, se passasse por 5 estados, por exemplo, ia para nacional. Certo. Só ia para nacional aquelas que há modificações, alterações, aditivas ou aglutinadoras que foram feitas, que em 5 estados foram também pautadas, né? Exato. E essas que foram, ia para nacional. Na nacional, os delegados escolhidos têm o poder, a decisão na mão de validar. Só puxa mais para Isso. De aprovar, né, ou manter a redação original. E aí das temáticas, o nosso sonho do Brasil, a primeira que é o eixo, que é o Sistema Nacional de Educação, que até não temos no Brasil. E agora está no Senado sendo votado, o Senado Nacional, para a criação do Sistema Nacional de Educação. E aí na primeira meta, no primeiro eixo, aliás, que trata disso, trata do Sistema Nacional de Educação. Por que é importante? Porque ele define claramente quais os papéis de cada ente federado com a educação. Muito embora a gente tenha delineado na LDB, que é a educação infantil, ensino fundamental dos municípios, ensino médio, ensino profissionalizante do Estado e o superior da União, mas mesmo assim o novo sistema consegue aglutinar isso, melhor redistribuição dos recursos da educação para investimento nisso, e é melhor que ele delinea nisso, porque até antes, no plano que está em vigor até 24 agora, nós tínhamos 20 metas que eram tratadas pelo governo federal, pelos estados, pelo município, como cardápio. Entendi. Cada um escolhia uma meta, dar ênfase e esquecia as outras. E esse novo plano está dizendo, as 20 metas têm que estar articuladas, não tem como pensar em uma meta. Para que o plano seja execuível e garanta a justiça social, a qualidade do ensino, tudo isso está sendo pensado, é preciso que as metas sejam articuladas. É verdade. E não há foco só em uma, mas em todas. Eu fico observando que às vezes, porque essa questão do sistema talvez dê também a noção de que as metas todo mundo deve perseguir igualmente, né? Sim. Porque assim, a impressão que dá é que enquanto uns estão pensando algo, outros não estão dando nenhuma bola para o que é. Perfeito. Porque para alguns exemplos que estão, né, saltando aos olhos aí, eu vejo assim que a gente copia muito mal os exemplos no Brasil. Enquanto tem estados aí, cidades, eu cito sempre Sobral, né? Sobral hoje virou peça de propaganda mundial. Mas eles estão produzindo situações lá, coisas que... Por que aquilo não é copiado pelo Brasil inteiro? Mas será que é a ideologia que está atrapalhando a cabeça da gente? E se pode fazer adequações. Exatamente. E a gente pode pegar uma ideia boa e adequação. A roda já foi inventada, né? Foi. A gente precisa dar novo significado para isso. E aí na tua fala, entra na meta 2, no eixo 2, que trata da universalização do ensino infantil, fundamental, ensino médio. E aí pensar nisso, pensa na diminuição das desigualdades socioeducacionais, né? E aí no que está em vigor, a gente não conseguiu alfabetizar. A gente não conseguiu universalizar, porque o novo plano, o plano que estava em vigor, dizia que aos 14 anos o estudante deveria concluir o fundamental. E não é assim que é linear. A gente não conseguiu atingir essa meta 1. Tem gente que até hoje nem... ela parou realmente no tempo na área da educação, né? Por isso existe o EJAI, entre outras, né? Que ela é criada justamente para poder garantir que essas pessoas que não tiveram como dar continuidade ao seu estudo retomar. Porque, e a outra retomada esse ano é de que a gente tem que pensar a educação de jovens e idosos, por exemplo, não com maternalidade. Não existe uma idade própria, porque a lei é muito fria, a idade é apropriada, adequada. Não existe. Isso. A aprendizagem ao longo da vida. Porque ela não prescreve aos 14 anos de idade. Exatamente. Então o ser humano ao longo da vida ele pode aprender e construir. É claro que a mensagem talvez seja o ideal. O ideal seria... É que a pessoa até essa data esteja aprendendo a ler e escrever, né? Mas a gente sabe que pela disparidade, talvez pela desigualdade social do Brasil, isso não seja possível. Sim. Porque tem famílias que ainda agora precisa tirar... tira o filho da escola para poder trabalhar com ela. Perfeito. Trazer outro ponto dentro da importância do novo plano. Lembra que o título falava desigualdade, lembra? Justiça social. É por isso que não tem como pensar a educação com uma política educacional desvinculada das outras políticas. Então, a intersetorialidade, para garantir que você não tenha acesso, permanência, sucesso escolar, os outros órgãos têm que trabalhar de forma articulada. Por isso é importante o novo plano. A ideia do sistema, ela para também ajudar como articulador desses processos, para que as políticas não sejam trabalhadas isoladamente. É verdade, tem aqui, em prol das ações integradas e intersetoriais. Tem a ver exatamente com isso. Com a parte social, vincular tudo, né? Por exemplo, um aluno que tem baixa visão ou dificuldade de aprendizagem, tem a questão da ação na saúde, a questão da desigualdade social, econômica, assistência social, o transporte escolar, a alimentação escolar, há todo um apoio na educação especial inclusiva, toda a equipe multiprofissional que dá assistência, suporte,
para essas questões. A formação continuada, investimento, é garantir as condições mínimas necessárias para que ele tenha acesso à permanência e sucesso. Porque o que se pensou no Brasil historicamente? Garantir o acesso, universalizar o acesso. Isso. Só garantir o acesso não adianta. Como se isso resolvesse o problema Não da resolve o educação. problema, exatamente. Eu até estava falando recentemente disso aí. Ó, universalizar acesso à escola não representa qualidade de ensino. Não. São coisas totalmente diferentes, embora uma precise da outra. Perfeito. Né? Mas foi o que vamos pegar que eu acho que o exemplo de Sobral ele é pedagógico porque mostrou isso aí. Sim. Eles erraram no começo porque Sim. eles universalizaram a estrutura educacional. Tava todo mundo dentro da escola, mas ninguém aprendia. Uhum. Aí eles disseram, poxa, aí todo mundo com educação e cadê o aprendizado? Aí eles pagaram bem o professor. Sim. Não deu resultado do mesmo jeito. Porque só pagar o bem o professor, se o professor não está com a mente transformada, ele não vai chegar ao aluno com um ensino de qualidade. Aí foi a hora de mexer na cabeça do professor. Sim. E aí eles têm lá o exemplo Exatamente, de uma formação, né? Perfeito, porque não tem como pensar a escola, a educação escolar desvinculada do entorno, do social, do fator social, político, cultural, econômico. Exato. Porque esse estudante, ele é passageiro, ele é transitório na escola. É verdade. Mas na sociedade ele é permanente. Então não tem como pensar nele somente quanto escola. É pensar para além dela. Então por isso que a importância desse novo plano, que ele está articulado. E a vantagem, Julimar, é de que ele não está se repetitivo. Ou seja, o que ele está na meta 1 está lá organizado lá. Mas estão dialogando com as outras metas. O anterior, ele era fragmentado, né? Entendi. E algumas ações se repetiam nas outras. E o que está se buscando agora, nesse monitoramento, acompanhamento e avaliação, é que ele possa ser execuível, né? Uhum. E aí, sobretudo, garantindo essa articulação entre os entes federados, entre as políticas. Por isso, na outra meta que eu vou tratar disso, ela vai falar da educação em tempo integral, né? Exato. Vamos só ler, eu vou ler na sequência, porque Pronto. como tu já falou o primeiro, né? O primeiro eixo, né? Que é o sistema. Exato, que é o sistema. O primeiro eixo. Vou abrir aqui. Vamos para o segundo. Isso, só botar aqui na tela aberta. Vamos lá, o primeiro eixo. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, como articulador do Sistema Nacional de Educação, sua vinculação aos planos decenais estaduais, distrital e municipais de educação em prol de ações integradas e intersetoriais em regime de colaboração interfederativa. O segundo eixo, a garantia dos direitos de todas as pessoas à educação de qualidade social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades nos diferentes contextos e territórios. O terceiro, que é esse agora, educação, direitos humanos, inclusão e diversidade. Aqui tem um universo de coisas, né? Equidade e justiça social na garantia dos direitos à educação para todos e combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Vamos lá. Pronto. Educação, direitos humanos, inclusão. Porque assim, educação e direitos humanos já é um universo de coisas aí, né? Então vamos lá. Promover a inclusão. A inclusão ela já está acontecendo em que medida, por exemplo? Pronto, né? Vamos lá. Esse eixo foi o que mais demorou a discussão, né? Ele terminou 7 da noite, começou de manhã e foi até porque é o maior de todos, né? O maior. Então vamos lá, pensar nisso. O Brasil, ele é signatário das políticas internacionais, da Salamanca, Juntier, tantas outras, para a inclusão. Nós temos a Política Nacional de Inclusão de 2008. 2008, Gilmar, entendeu? Nós estamos já em 2023. Olha. Passou-se 15 anos. E em 2015, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Mas ainda no Brasil não temos escolas inclusivas. Nós estamos caminhando. Porque a inclusão também foi concebida de forma equivocada como acesso, garantir a todos o acesso. Não é isso. Tipo a rampa de acesso a chegar à escola. Como se fosse só isso. Só isso resolver. Isso aí é acessibilidade, é um vertente, que é a arquitetônica física. Já que tu puxou nisso, eu entraria no equívoco que o INEP cometeu. O gestor da escola informa que a escola ele tem uma rampa de acesso. Sim. O INEP entende, o MEC entende que a escola é acessível. Ela não é acessível porque tem uma rampa. Exatamente. Porque tem um piso tátil, tem um corrimão.
A acessibilidade vai para além da questão arquitetônica física, tem a comunicação, tem a interação, tem a comunicativa, tem várias questões que garantem que esse sujeito tem as condições de aprender. Isso. Ele é baixa visão, ou deficiência visual, deficiência física, intelectual. Para cada deficiência dessa... Eu diria aprender... se brincar, porque o brincar está dentro da educação inclusiva, não está? Tá, porque favorece as questões. Exato. Por isso, nós temos que garantir o atendimento educacional especializado no contraturno para essas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Sim. O que acontece? Na sala comum, não tem como ele ter esse atendimento lá. Ele vai ter um profissional de suporte, É. que é um cuidador, um agente de inclusão. Que é a sala do AE, né? Do aí no contraturno vai ter isso. Lá ele vai aprender o quê? As habilidades que ele precisa desenvolver, tipo coordenação motora, atenção, concentração, interação. Aquele aluno que tem uma memória de curta duração, que é um deficiente intelectual. Sim. Lá o profissional do AIE, com sua equipe, vai desenvolver atividades que vai ajudá-lo a ter a concentração, a atenção, ou a superar essas dificuldades. Porque a gente da inclusão, a gente não olha para a dificuldade. Isso. A gente olha para as potencialidades. Ao trabalhar as potencialidades, a gente vai superando a dificuldade. Por que a proposta de hoje? É a educação inclusiva como, olhando para a deficiência como uma construção social, não como uma deficiência enquanto doença, como historicamente foi tratada. Uhum. Eles não são um problema, são parte de solução. Por quê? Porque primeiro tem que chegar e ver o Julimar, acolher a pessoa do Julimar. Entendi. E historicamente a gente vê pela deficiência. É verdade, a pessoa, às vezes, ela é observada. Você não olha para ela primeiramente como um ser humano, mas como um ser doente. Pois é, vê logo isso. E, então, no fundo, se todo mundo já sabe que as deficiências são algo existente na sociedade, a gente não tem que olhar isso por esse lado somente, mas tem como incluir essa pessoa. Perfeito. Porque, e sabe o que eu observo, Denise? Que assim, não se trabalha na sociedade, assim, é claro que você vê de vez em quando uma propaganda aqui, outra ali. Sim. Mas eu acredito que precisa mais naturalizar a presença da pessoa com deficiência na sociedade. Sim. A ponto de educar todas as outras pessoas da sociedade para saber conviver bem com ela. Perfeito. Não é? E essa é uma fala importante, porque a nossa sociedade brasileira, caxiense, maranhense, como eu falo de Matões e aldeias altense, continua sendo o que é, porque você e eu continuam sendo o que nós somos. Ou seja, só muda a partir da mentalidade. Continua excludente, seletista. E a sociedade capitalista. Como sociedade capitalista, a gente vê o ser produtivo. É isso mesmo. Então olha para ele com deficiência, então ele é improdutivo, é incapaz, então não serve. Exato. Rotular isso. Como a impressão, como você está destacando aí, quando você olha só para o lado econômico da sociedade, você elimina todas as milhões de possibilidades que o ser humano não é capaz de entregar. Né? E a pessoa, mesmo com deficiência, ela continua sendo produtiva. Sim. Produz. O que você tem que adequar é o mercado a ela. Sim, a necessidade. E não ela ao mercado. Perfeito. Né? Ponto. Né? Esta fala é importante porque foi isso que foi feito historicamente. Foi colocado nela, na pessoa com deficiência, como problema. Então ela tinha que se moldar. E hoje não, como modelo social de deficiência, a gente enxergar a pessoa e não a deficiência, porque ela não é doença. A gente vê as potencialidades dela. E aí ela passa a ser parte da sociedade. Exatamente. Ela passa a ser visível, né? E a gente precisa, então, acolher as pessoas. E, sobretudo, entender que todas são capazes de aprender. Não no seu tempo. Cada um tem seu tempo, tem seu ritmo. E aí, por isso é importante conhecer as suas necessidades. Só nesse ponto aí da parte da inclusão, porque, assim, muitas vezes, como a pessoa desenvolveu uma determinada atividade que ela precisava muito dos membros dela, mas ela ficou deficiente, e aí deficiente física, e aí você às vezes anula a pessoa como se ela não tivesse nenhuma outra funcionalidade. Perfeito. Por que não trazer ela para uma outra função que ela pode usar muito mais a mente, enfim, e outras habilidades manuais, enfim, para que ela continue. Perfeito. A questão é que, primeiro assim, isso é muito fácil de a gente fazer isso no discurso, né? Porque quando você vai para as atividades práticas mesmo na sociedade, é claro que hoje você vê escassez, né? Sim. A ideia que a gente tem é que há uma escassez de mão de obra, né? Uma escassez de mão de obra não, uma escassez de mercado. De oportunidades. Sim. Por conta, e eu acho que essa escassez, ela não se dá porque não existe vaga, mas porque o mercado ele tem uma cultura trazida ao longo do tempo
que ela é excludente e não inclusiva. Perfeito. Né? É o que eu chamo de... Precisamos romper com a praia de incluir excluindo, né? Exatamente. Mas a empresa tal tem X funcionários, mas lá tem uma lei federal. Exato. Que ela dá com a mão e tira com a outra. Ela deduz o imposto de renda. Aquela conta que ela abre lá, que é importante que se tenha, mas essa empresa também deduz o imposto de renda. Então não é a benevolência, né? Isso. E é bom lembrar que não é privilégio, é um direito das pessoas ter acesso incluído. E aí tu chegou na outra pauta que a educação está propondo aí, que é diferença. Educação especial. Né? Mas continua o terceiro para fechar. Que é a diversidade. Porque a educação especial. Educação, direitos humanos, inclusão e diversidade. Isso, eu queria chegar nessa diferença, porque a educação especial ela é a modalidade de ensino, ela trabalha com a escolarização. E ela, como política, é um público bem definido, que é pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades. Certo. Já a educação inclusiva, ela diz respeito a todos nós. Sim. Ela inclui a todos, não é somente esse público da educação especial. É verdade. Então, ela vai poder pensar isso. Quando eu vou para a sala de recurso do AIE, esse público educação especial, certo. Inclusiva. Quando eu penso em educação inclusiva, eu penso em todos, no negro, no branco, no gordo, todos. Porque não tem como... Todos os gêneros. Todos os gêneros, por isso esse aumento aí é para envolver todos, incluir todos e com todos. E a inclusão, Gilmar, começa em casa. Por isso que a escola não vai ser inclusiva se a sociedade não for inclusiva primeiro. É verdade. Então pensar nisso. Porque é aquela história do você vai cair na lógica do ambiente que Sim. vai, por mais que você tenha na sua casa todas as possibilidades de acesso. Sim, mas a sociedade não é. Mas se a sociedade não é, o ambiente ele sobrepõe o individual. Pronto. É o que a gente chama de barreiras atitudinais de ser rompida, né? É pensar nisso. E aí por isso que a gente tem que defender a educação com todos. Por isso que a inclusão a gente defende todo mundo convivendo. Porque se eu continuar segregando, tem uma escola especial, né? Isso. E aí não adianta, a ideia é conviver. Vai continuar, você vai criar mais segmentação, Exato. Mais divisão do que inclusão. Perfeito, porque no dia a dia, quando ela voltar, ela vai ver que não é assim. Então a gente defende no plano de que a gente não possa pensar numa escola adjetivada, tipo inclusiva, quilombola, bilíngue. Simplesmente escola. É uma escola onde todo mundo está lá. Com todos. E ela tem que ser inclusiva, não é porque ela está com deficiência. Exato. Ela é inclusiva porque ela atende a todos, ela tem que estar preparada antes de ter. Só vou ter quando Não. Ela tem que ser inclusiva, incluir o professor, o funcionário, todo mundo. Por isso que eu olho assim, primeiro, claro que é um direito de todo mundo levantar as suas bandeiras. Sim. É um direito de cada pessoa. Mas quando você cria políticas públicas segmentadas com base nas bandeiras que cada um defende, você não promove inclusão. Não. Você promove divisão. Perfeito. Então, é aí, por exemplo, que você vai... A escola quilombola. Só os quilombolas vão estudar lá? É a escola para a comunidade X. Sim. A comunidade X tem uma escola onde todo mundo, o quilombola, o que não é quilombola, é o índio, é o branco, é o preto, é o amarelo. E que dentro dessa escola, aí sim trabalha essas diversidades. Agora, para que a gente possa conhecer. Essa questão ela tem que ficar fora da escola, de cada um levantando a sua bandeira. Tudo bem, cada um que se acha no seu lugar social que deva levantar, tudo bem, mas nos ambientes coletivos é todo mundo. Perfeito, a ideia é essa. Por isso que a gente chama de prática de incluir para a superação da exclusão. Sim. Vou dizer para ti, historicamente nós fomos excluídos. Depende do referencial, nós vamos encontrar experiência de exclusão. Exato. Ora eu estou incluído, ora eu estou excluído. Quem não lembra do desfile das escolas? Sim. Quem é o casal pilotão? Geralmente é alto e bonito. Né? Veja bem, branco. Exato. Demarca isso. Então, historicamente, às vezes nem a pessoa ela naturalizou esse processo. Exatamente. E a educação ela busca romper a desconstrução disso. E exatamente. A escola, se ela está preocupada, ela reveza isso. Sim. E ela, ao revezar essas pessoas nesses lugares, ela dá uma mensagem para a sociedade. Nós estamos olhando para vocês aqui. Por que não botar como um casal principal, um casal de pessoas com deficiência? Perfeito, que deficiência física, padrão, né? ou dois cadeirantes. Enfim, são essas coisas assim que a gente precisa... Porque a sociedade ela é diversa. Sim. A mensagem da política pública, ela tem que ser uma mensagem mais inclusiva nesse sentido aí, né? Sim, ver todos. E outra, é bom lembrar que hoje eu não tenho deficiência, você não tem. Exato. Mas eu vou adquirir, porque tem as congênitas, que é a pessoa que nasce já. É verdade. E tem as adquiridas por um acidente, alguma coisa. Então a gente percebe que todos nós somos passíveis de ter. Eu, particularmente, sou pai atípico, né? Minha filha caçula, ela tem um transtorno do espectro autista.
né? Como a gente gera da educação inclusiva, do AE, facilitou muito mais. Quanto mais cedo tiver os acompanhamentos, as terapias, ajuda muito nesse processo. No caso leve? Leve, né? Porque eu já fui na AMA, lá em Teresina, fiz um programa inteiro sobre autismo, né? Bom. E é a Aldine lá, que cuida. Não sei se tu conhece ela. A Aldine lá no bairro Primavera. E assim, a gente pôde mostrar os diversos níveis. Sim. E cada um é único. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Tem cada situação. Teve um caso lá que a gente acabou filmando. Tem uma criança lá que ela gosta muito de andar de ônibus. Sim. A mãe dele, quando sai de casa, ela já sabe que ele vai rodar no mínimo 1 hora no ônibus. E ela tem que estar ciente disso, porque ela vai contribuir com a alegria dele. Sim. Até chegar à AMA. Porque, primeiro, não importa do tamanho do trajeto, ele quer passar um tempão no ônibus. Sim. Dando tchau para as pessoas. É o campo de interesse dele. Exatamente. É isso. E é legal aquilo ali, né? E é por isso que o tema é longo, por isso que demorou muito. Aí tem outro. Vamos pro quarto, né? Isso. Vamos lá, o quarto eixo, gestão democrática e educação de qualidade. Regulamentação, monitoramento, avaliação, órgãos e mecanismos de controle e participação social dos processos e espaços de decisão. Gestão democrática da educação. Aqui eu vejo muito os conselhos participando, sim, né? Me parece controle social, o Fundeb, as pessoas que olham para a gestão pública, sim, as câmaras municipais que vão fiscalizar, sim, as ações do Poder Executivo. A gente, como é que você avalia essa questão hoje? Nós temos um controle social, precisamos aumentar o controle social. Pronto. Vamos só lembrar o que é controle social primeiro, porque senão, porque tem gente que acha, tem as pessoas que não entendem o termo, ela acha que controle social é eu chegar e te controlar. Não é isso, não estamos falando disso, né? É porque o poder público, ele é o gestor das políticas públicas. Não estamos falando de repressão aqui. Não. Vou pegar a educação. A educação tem recursos. Exatamente. Então o prefeito, o secretário da educação, ele não pode fazer o que ele bem quiser. Exatamente. Do jeito que ele quiser. Então existe um conselho municipal do Fundeb, o conselho estadual e o conselho nacional. Exato. O do Fundeb vai tratar dos recursos do Fundeb. E aí tudo que vai para ser aprovação das contas, quem monitora, acompanha é o conselho, né? Que aprova ou reprova, emitindo um parecer, né? Então tem reunião, é um cargo de relevância social que não é remunerado, e ele é composto de segmentos da sociedade civil organizada e também do poder público, né? Em que o poder público não pode presidir esse conselho. Ou seja, ele para todos os efeitos, ele precisa ser autônomo, para ter a garantia de que as pessoas que vão fazer essa fiscalização possa garantir que haja transparência. Inclusive, na nova lei, Júlio, é bom destacar que eles estão protegidos da unidade não ser perseguido. Porque anteriormente eles tinham medo de tomar decisões contra o governo e poder perder o cargo ou ser removido. Na nova lei ampara essa imunidade. Quando estiver no exercício do mandato, as decisões tomadas, ele não pode ser perseguido ou ter o tipo de retaliação. Maravilha. Muito embora não retaliar. É bom importante dizer que as reuniões acontecem mensalmente ou bimestralmente. Eu faço parte do Conselho Municipal de Matões, do Fundeb de lá, e assessoro o de Aldeias Altas, do Fundeb, da alimentação escolar, da educação. São um instrumento valiosíssimo, que eles vão validar, aprovar ou reprovar, ou até emitir recomendações de melhoria daquela política pública ou de investimento daqueles valores, né? Dos recursos públicos, né? Então o conselho não só do Fundeb, mas os outros conselhos, até as câmaras também, elas são importantes para avaliação, monitoramento, até para ajudar o poder público a melhor investir nesse recurso. Em parte, um conselho, ele não está apenas para punir a gestão pública, ele está para orientar e dizer, olha, gente, é por aqui também um caminho, porque o recurso veio para cá. Perfeito. Esse recurso é para cá. Exato. E aí tu está já temado da gestão democrática. Temos gestão democrática no Brasil? Ainda não. Por quê? A Constituição Federal de 2088, ela é bem clara que toda é feita pela gestão democrática, participativa. Exato. 88 colocou isso, a LDB retoma isso, que a gestão escolar tem que ser democrática, e o Plano de Educação colocou como uma meta para que os municípios, o Estado e a União fizessem isso. Só que acontece, o pessoal acha que gestão democrática é fazer eleição de gestor somente. Entendi. Não é só isso. Não, isso é apenas um elemento. É um elemento
da política. Da gestão democrática, por isso os conselhos escolares, o conselho do Fundeb, os outros conselhos, né, que tem que participar. E uma outra coisa, eu posso fazer tudo isso, mas a minha ação enquanto gestor não é democrática. Entendi. Ela tem que ser colegiada, decidida. Então não se faz gestão democrática por decreto, é por atitude, por ações. E aí houve esse, vamos ter a eleição agora. Você fala escutando todo mundo. Todo mundo e validando. E validando. O que acontece hoje? Eu sou gestor de uma escola, eu apliquei o recurso meu bem-querer e te convoco o conselho apenas para aprovar aquelas contas. Isso digamos não é democrática. Digamos que o dinheiro direto na escola, por exemplo. Então, nesse caso, todo mundo precisaria participar, investir, acompanhar isso e também da decisão, não é somente do final, para quando ele vem, tá aqui as contas para ser aprovada. Participar do processo, vamos aplicar onde esse recurso. Outras decisões que a escola tem que tomar ao longo da aplicação dele também isso. Porque é isso, participação, mas era comum anteriormente isso, de ser chamado somente para poder validar. Não é esse o papel, né? Envolvimento. E aí é bom pensar também que a gente precisa mudar. E como é que eu faço gestão democrática na escola? A minha sala de aula, eu enquanto professor, a minha atitude pode ser democrática ou não. Eu posso delegar ou conduzir de uma maneira que os estudantes se envolvam. Eu costumo dizer que minhas aulas não são minhas aulas, são aulas com os estudantes. Quando eu escuto eles, da melhor forma de ministrar essas aulas é uma forma também de dar vozes para eles, envolver todo mundo, escutar. E aí, de modo geral, o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, quando também valida esses conselhos, que é importante, a sociedade civil está envolvida nesse processo, também a gente percebe e vê que as decisões são tomadas de forma coletiva, pensando no coletivo. Por isso, participação. E participação não é somente estar dizendo amém, assinando, é estar envolvido no processo e conhecer. Eu falo nesse livro, bem aqui, tem um eixo desse livro chamado Cidadania. Pronto. Porque é essa questão que você está colocando aí. No fundo, tu está falando de cidadania. Exato. Só que cidadania, gente, é você ter essa possibilidade. Pronto. Para garantir uma parte, um momento da cidadania, que é a participação, isso dá trabalho. Dá demais. Dá trabalho. E o que eu observo é que, às vezes, por essa cultura do imediatismo, o poder público ou a sociedade são impacientes. E eu digo porque você, às vezes, convoca uma reunião com uma comunidade em determinado lugar. Uma audiência. E na primeira meia hora todo mundo já está querendo sair, porque não aguenta conversar 2 horas, 3 horas. Debater os problemas. Para debater os problemas. O PPA, por exemplo. A participação, ela requer tempo para você escutar o outro, a pessoa às vezes está falando uma coisa que você não concorda, mas você tem que escutar para poder depois falar. Verdade. E me parece que nós estamos com um problema de escutar o outro e falar também. Perfeito. Hoje na sociedade, eu não sei se essa polarização acabou também ajudando a isso acontecer, né? Intensificar. É verdade. Mas assim, fazer cidadania, promover cidadania é um desafio ainda. Eu vejo. E aí chegou na faixa que eu queria finalizar com essa nossa resposta. É isso. Porque o pessoal pensa que a cidadania é de direitos e deveres somente. Vai muito além de participação. Igual a gestão democrática. A gente precisa estar envolvido nos processos. E a gente muitos não querem. E é por isso que eu digo que hoje é difícil. Fazer democracia, gestão democrática não é fácil. Porque o povo não está preparado para exercer. Exatamente. Ele quer alguém que decida por eles. É isso que eu estava querendo colocar. Isso. Por que a gente... eu acho que as 2 últimas eleições presidenciais mostraram isso. Parece que a população brasileira, eu vou colocar assim, a população brasileira, onde eu estou incluído, a impressão que dá é que quer se eleger um salvador da pátria. Gente, não existe salvador da pátria nesse mundo. Não, e o fato de ter elegido o presidente da República não abona a nossa participação. A nossa participação ao contrário, aumenta. Exatamente, o movimento nisso. Porque assim, se eu tenho um presidente que abre a possibilidade de debates, é hora da sociedade entrar no meio, entrar junto. E todo mundo tá lá e diz, agora sim, agora que é a hora, agora que é o negócio, agora que é o momento da participação. E aí, para fechar isso, da gestão, voltando para isso, é que houve uma condicionalidade ao Fundeb. Para poder receber os recursos do Fundeb e complementação, haveria 3 condicionalidades. Os municípios e Estado deveriam realizar eleições diretas para gestor, alinhar o currículo do município à BNCC e diminuir a desigualdade educacionais. Veja que a gente está voltando para a primeira eixo que está articulado, né? Que é a desigualdade educacional. Porque muitos municípios maranhenses e o próprio Estado não recebeu a complementação do VAA. Porque não diminui a desigualdade educacional entre negros, pardos
em relação aos brancos. Os brancos, embora são minorias, mas continuam tendo o melhor desempenho escolar do que os estudantes negros e pardos, indígenas. Né? Olha só, tá vendo? E aí muitos municípios não receberam por isso. Conseguiram fazer a eleição direta, conseguiram fazer o currículo além da BNCC, mas não diminuiu as desigualdades educacionais, porque a maioria dos municípios não conseguiram receber essa complementação, que volta lá, como eu te falei, como está articulado, quer dizer, as políticas educacionais têm que estar juntas, né? E essas questões da desigualdade, ela vai... Porque assim, embora você... ela é muito delicada, porque eu costumo dizer até, Denilson, que... E às vezes quem às vezes me escuta falando isso não compreende, eu preciso explicar para a pessoa. Sim. Digo, olha, igualdade não existe. O que você pode garantir enquanto poder público é a igualdade de oportunidade de participação, que é a equidade. Agora, por que é difícil promover a igualdade? Porque na hora que tu pode aqui ofertar o ensino médio para todas as crianças. Todo mundo vai estar na escola de ensino médio. Só que o desempenho daquele aluno lá vai ser desigual, porque cada pessoa é única. Uhum. E esse aluno que vem de uma família um pouquinho mais organizada financeiramente, ele vai pagar tem melhores condições. Tem melhor condição de pagar lá na frente. Olha, ele está aqui de manhã, mas à tarde ele está no reforço, está não sei o quê. E a criança que não tem essa condição, à tarde ela está trabalhando, em vez de estar estudando. Perfeito. E aí isso aí já vai a uma discrepância. E vai ser resolvido quando isso? Não sei quando. Pronto. É difícil demais acontecer isso. E essa fala, Júlio, mais notícia, porque o ensino ele é coletivo, mas a aprendizagem ela é singular, ela é única. Então o ensino é para todos e com todos, a escola é para todos, mas a aprendizagem é singular. Por isso que tem essas políticas intersetoriais que está se propondo no novo Plano Nacional de Educação, para garantir diminuir esse esforço aí e a equidade aconteça. E o trabalho intersetorial acho que entra nessa questão também, porque para pelo menos diminuir um pouco essa disparidade. Perfeito. Né? Porque a equidade não é igualdade de todo mundo, não. É dar aquele que precisa mais atenção, mais suporte, e aquele que não precisa, nesse sentido, olhar para que todos possam ter a igualdade de oportunidades. E aí tu me faz lembrar que a oportunidade vem do latim. Ventos oportunos. Sim. Então, que esses ventos oportunos é para todos. É para todos. Que a gente possa poder fazer nesse sentido de alcançar. Porque a gente entende que o ser humano ele é capaz de desenvolver e aprender, mas também precisa desse suporte. Precisa desse apoio, desse acompanhamento. E a escola, na sua rede de intersetorial, consegue fazer isso. Com certeza. Vamos para a próxima. Eu quero só mandar um abraço aqui para Rosane Souza, Ribamar Azevedo. Um abraço aí. Um abraço para o professor Denilson. Parabéns, professor Denilson Ribamar Azevedo. Jéssica de Souza. Boa tarde, professor Denilson. É uma referência na educação. Marcelo Henrique. Um abraço aí, obrigado. Yolanda Ramos também. Excelentes contribuições, amigo Denilson. Um abraço, gente. Obrigado aí pela estar acompanhando aí. A gente vai para o próximo eixo, né, que foi debatido lá. Eu queria só que você falasse um pouco, já que você também tem aí a assessoria pedagógica, né? Uhum. Que as pessoas que fazem parte do controle social, elas precisam se qualificar mais? Se qualificar, pronto, e deve. Inclusive da política nacional e do PEN coloca isso. Uma das estratégias é que o Poder Federal, o Estadual e o Municipal invista na formação dos conselheiros. Porque muitos que estão lá, eles nunca tiveram essa experiência de ser um conselheiro. Como é que eu vou fiscalizar os do Fundeb, alimentação escolar, transporte escolar, da educação, se não tiver essa formação? E aí, no caso, os municípios que me contrataram, eu faço isso. A gente faz assessoria para o Conselho Municipal de Educação de Aldeias Altas, do Fundeb Alimentação, de Matões também, lá porque eu já sou efetivo, né? Sim. Eu acabo prestando assessoria para lá. Para Coelho Neto, para a Associação de Sota, porque a gente precisa qualificar esse quadro de pessoas, porque o que ele decide lá vira lei. O Conselho Municipal de Educação, por exemplo, ele baixa a normativa, resolução, pareceres, que tem que estar embasado, né? Com certeza. Da frente câmara, do infantil, do fundamental, educação do campo. O Fundeb também, porque ele lida com recursos federais da educação, por exemplo. Então a gente precisa saber como se posicionar e o que fazer, né? Exatamente. Então o presidente, ele que alimenta o sistema lá, o COP, ele vai lá e colocar. Então ele precisa saber do que está tratando, né? É verdade. E aí precisa também participar desses momentos de construção. Porque se a pessoa que está num conselho, ela não sabe quais são as fontes, de onde vem o dinheiro, para onde vai. E quais as suas atribuições. Ela vai fazer o quê mesmo? Só validar. Só validar?
E é bom lembrar, Julimar, que quando ele valida, ela está assinando embaixo. Se der errado, ela também responde. O conselho ele é responsável, não é só pelos acertos. Exatamente. Mas também a decisão tomada equivocadamente, ele também responde. Com certeza. Entendeu? Ele vai dizer. Eu acho que isso aí é que é importante a gente ficar sabendo, né? Porque, gente, a figura do controle social dentro de uma sociedade, ela é importantíssima. Ela evita que o recurso que é público e é de todos seja mal aplicado, vá para lugares que não devam ir. É distinto da sua finalidade, né? Tem que ter a finalidade devida, pessoa. É muito importante isso aí, viu? Perfeito. E aí nisso, aí precisa fazer esse monitoramento, acompanhamento, é importante. E da visibilidade e transparência, né? Transparência também, né? Valorização de profissionais da educação, garantia de direito à formação inicial, continuada de qualidade, ao piso salarial e carreira e as condições para o exercício da profissão e saúde também, né, desse profissional. Isso foi bem debatido lá. Inclusive agora, boa parte dos municípios estão reconstruindo, relaborando os seus planos municipais de cargos, carreiras, salário, remuneração, investimento e valorização profissional, porque historicamente ele achou que valorização do professor era somente salário e não é. Garantir o salário, sim, que é o piso nacional, por exemplo, tendo como referência, a formação continuar em serviço inicial, também o reconhecimento das suas práticas, a carreira, que ele poder progredir na sua carreira, porque alguns cargos de gestor, só pode ser gestor escolar que é efetivo, de carreira, né? Nesse sentido, dá condições para ele... Rapaz, é interessante essa questão. A gente acha que, por exemplo, só pelo fato da pessoa estar num determinado país, a pessoa está lá em mil maravilhas, não é bem por aí. Hoje, eu só citar um exemplo, eu acabei de ver, se não me falha a memória, foi ou foi na BBC, ou foi foi um desses sites de referência nacional aí, que estão falando sobre as eleições nos Estados Unidos. Sim. E lá, eles estão chegando a uma conclusão de que o regime político que a sociedade precisa, ele é socialista. Só que hoje ele não é socialista, ele é neoliberal lá. O que faz com que uma pessoa, para ter acesso à educação, à saúde, ela tem que pagar por isso. Então, tem pessoas lá hoje que elas estão sendo mal remuneradas e não estão conseguindo bancar uma educação de qualidade para ela e nem para a família dela. E por isso que os presidenciáveis que estão hoje lá, o Biden e o Trump e outros lá, estão tentando propor para a sociedade uma solução nessas áreas e não estão conseguindo remunerar bem as pessoas. Veja só, os Estados Unidos estão passando por uma crise que também é econômica, mas eles estão vendo que o modelo econômico deles não deu certo. No fundo é isso. O modelo neoliberal pregado pelos Estados Unidos como solução aqui, ou liberal, né, como alguns defendem para o Brasil, não deu certo lá e eles estão quebrando. A China vai passar os Estados Unidos já. Então, e qual é o regime e qual é o regime político da China? Compreende o que? Perfeito. Então, veja só, ninguém está defendendo nenhum sistema aqui, porém está se descobrindo o erro que é a política neoliberal dos Estados Unidos. Mas vindo para a questão que a gente está trazendo para cá, essa questão da valorização profissional. Agora, por que, né, que você vinha trazendo essa reflexão, né? Por que valorização do profissional da educação não está vinculado somente a salário, né? Perfeito. É porque precisa garantir as condições de trabalho dele, saúde mental dele, também a saúde dele, garantir o reconhecimento social da profissão. Ou seja, não sobrecarregar esse professor, né? Tem lá a redução da jornada de trabalho dele para que ele possa fazer um bom trabalho. Exato. Ele sobrecarregado não vai conduzir. Por isso que o piso aponta a redução de 1/3 da jornada para planejamento, avaliação e outras atividades fora de sala de aula. Exato. Que ele possa ter um tempo para poder cuidar da sua saúde, que ele tenha um reconhecimento do seu trabalho, que a prefeitura, o Estado, a União, a sociedade reconheça que o trabalho dele é importante, né? Validar isso, que ele possa progredir na sua carreira. Nesse sentido, é pensar numa dimensão muito maior do que o salário. O salário por si só, ele não traduz na qualidade da educação, por exemplo, né? Não traduz também no bem-estar desse professor, mas isso que é importante. E aí tem lá os quinquênios que ele vai agregar, tem lá, por exemplo, a tua força continuada, tu pode ser remunerado, agregar no teu salário em cima do teu investimento da formação. O município te libera, no caso, tu afastar de Matões para o doutorado.
Mas eu recebo, eu não estou em sala de aula, Sim. mas eu estou sendo remunerado pelo município porque eu estou investindo na minha formação. Na formação, mas a lei diz no exatamente. plano lá, no plano está dizendo, olha, quando eu retornar do doutorado, eu tenho que cumprir igual o período Sim. que eu fiquei afastado na rede. Porque senão eu terminar meu doutorado, meu diploma, exoneração de matões. Não é assim. É. O plano diz que eu posso até sair, mas que eu tenho que cumprir igual o período que eu fui afastado. Eu Porque tenho você direito... está. Porque é isso que você está colocando é muito importante, porque é o Estado garantindo que tudo te prepare para voltar para oferecer mais para a mesma educação. Perfeito, serviço público de qualidade. Para o serviço público. E é isso que eu vejo. E esse aí, para mim, foi o diferencial que Sobral fez. Sobral construiu uma universidade para capacitar o professor deles. Sim. Então, eles têm hoje, eu digo que quem quer fazer concurso para Sobral, primeiro ele tem que ter a certeza de que estudou bem, né? Porque senão você não passa. Perfeito. Eles criaram mecanismos para blindar a educação deles. Sim. É a lei municipal, é uma lei aqui. Então, eles blindaram de tal forma que ou você está ciente do que eles estão fazendo, ou você não entra na educação lá. Tu traz uma ideia boa, viu, mas chama-se de políticas públicas permanentes. Exatamente. Então, os municípios e o Estado têm que criar suas legislações. Porque muda-se o governo. Mas a política não é a mesma. Exatamente. Então, quando há isso, é uma descontinuidade. Com certeza. E aí, por isso que as coisas não avançam. Por isso que é importante investir em políticas públicas permanente. Por quê? Na educação, a gente fala muito que não se faz política partidária, se faz política educacional. Então, independente da vertente política partidária do sujeito, o importante é a contribuição dele na educação. Exato. Que a gente chama daqueles que fazem a educação acontecer de fato, né? E sabe uma coisa que eu observei lá em Sobral? É que, assim, a gestão, ela não se mete na vida do profissional da escola. Ele prepara a parte da... Sim. Ele prepara o arcabouço, onde a política pública deva ser jogada, mas quem vai fazer é a comunidade escolar, é a autonomia escolar, perfeito, né? Porque está no plano de carga de Exatamente. carreira e salário, que lá dá essa autonomia, dá esse amparo legal. Isso é bom porque dá Todo dá mundo uma sabe, estabilidade. é claro que o poder público ele vai dizer, nós temos que perseguir isso aqui. Sim. Mas a forma de fazer, quem decide é a escola. Pronto, porque que sabe? Então, por isso que é importante um Exatamente. plano desse. E aí, o ano passado foi aprovado a lei federal, o decreto, normatizando novamente, exigindo que os municípios e estado ou elaborassem, que não elaborou, ou que reelaborassem seus novos planos de carga salário, contemplando essas propostas que o PME aponta e essas diretrizes que estão lá. São 8 que ele sugere para poder ter, de fato, uma qualidade na educação, uma subvalorização desses profissionais de educação. E é bom lembrar que aí, para fechar, os municípios estão em dificuldade de criar o plano da educação. Estão? Então, porque quando coloca profissionais da educação, entra todo mundo, vigia, zelador, entendi. e aí estão formando apenas o plano do magistério. Porque só entra o professor, o gestor, que são as atividades de suporte pedagógico. Porque o Fundeb, ele atende agora porque anteriormente a 2020, era específico para professor. Exato. Profissional agora entra todo mundo. Entrou todo mundo da educação. E aí onera a folha, porque quando eu crio um plano, hoje quem não está no plano, ele tem como referência o salário mínimo. Entendi. Todos hoje têm referência ao salário mínimo. Só o professor que tem outra, entendeu? Quando cria um plano do profissional da educação, vai ter que criar as categorias e criar também os critérios. Ou seja, é como se tivesse que ter um plano para cada categoria também. Exato. E aí ele criando um só, ele vai ter que incorporar isso. E aí o reajuste salarial, ele é anual, tendo base no salário mínimo. Entendi. Entendeu? E aí onera as folhas do funcionalismo público municipal, por exemplo. Ou seja, a valorização nesse caso tem que vir para todo mundo. Todo mundo. E isso aí enche a folha. Pronto. De fato, né? Aí eu chegar agora no novo plano. E o novo plano fala disso. Já o novo plano de educação, ele trata dessa pauta de todos da educação. Porque do jeito que está, não dá. Porque assim, a educação ela acontece nos municípios, não é no Estado nem na União. Entendeu? E aí e aí o que acontece na fatia do bolo, que é a próxima meta? É de que de R$10, por exemplo, de impostos, que é o financiamento, no caso. Financiamento. 6 vai para a União, 3 para o Estado, 1 para o município. E a educação, ela acontece nos municípios. É nos municípios. Está lá o infantil e fundamental. A União mandou um recurso para construir uma escola. Ok. O problema não é construir a escola. É a manutenção dessa escola que precisa. Então, os municípios não têm... tem municípios que não têm condição. A única fonte que ele tem é do FPM, por exemplo. Então, por isso que a gente defende lá... E ainda estão cortando agora. Sim. Agora mesmo, os municípios tiveram 4 meses pela de corte. diminuição da população, né, do IBGE. É isso. E a gente diz lá, no financiamento, vai ser a próxima etapa nossa, é de que o novo plano de educação
e o Plano Estadual de Educação vão ser alcançados se houver maior redistribuição de recursos para os municípios. E aí os planos municipais acontecem e aí consegue atingir todas aquelas metas. Vou dar bem prático para ti que ela atende. Escola de tempo integral. Veio a lei federal, está no PME, mas não houve recursos para dar as condições que o município fizesse. É verdade. As nossas escolas são parciais. Quando torna tempo integral, uma única escola que atendia manhã, tarde e noite, 3 públicos diferentes, ela vai atender um só e com uma outra demanda. Né? E aí não tem condições. Se o município fizer isso, ele vai precisar construir novas escolas. É verdade. Então é pensar em toda uma estrutura, que não é só a escola em si, é ginásio, é quadra, é auditório, é toda uma logística física e também profissional que vai demandar isso. E para como faz isso? Com investimento federal. Eu estava vendo agora que até mesmo teve um município, alguns municípios que estão sendo investigados pelo TCE. Sim. O TCE está fazendo uma confusão entre educação integral e escola de tempo integral. São coisas diferentes. E aí, enquanto esses municípios estão fazendo educação de tempo integral, porque não tem estrutura para fazer escola de tempo integral, porque não veio o dinheiro, porque como é que eles vão produzir uma escola de tempo integral se não tem quadra, se não tem... Tem que produzir a educação de tempo integral, com o aluno voltando para casa, depois voltando. Complementar. Exatamente, complementando. Porque a educação integral ela é a formação de dimensão cognitiva, a formação motora, que eu posso estar na escola e fazer em outro espaço, por exemplo. Então, o que se tem hoje, de modo geral, no Brasil, é educação integral. Porque essa meta não foi alcançada. Exatamente. Sobre a questão de financiamento, né? O financiamento público da educação, controle social e garantia de condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência. Pronto. O que foi decidido e votado lá e aprovado é que a gente defendeu todos lá 10% do PIB para a educação, que anteriormente em 2001 era 7%, para 2014 também ser 10% e não chegou. E aí pegando 2001 e os 2014, está em vigor até agora, só chegou no máximo 7% de investimento, não chegou aos 10%. E aí se defendeu não só os 10%, e também qualquer atitude de austeridade do governo federal que não atinge a educação, como aconteceu lá no Temer, que ele botou para 20 anos diminuir recursos da educação. E se o Bolsonaro tivesse ganhado, nós não teríamos nada para a educação. E aí colocou isso. E outra, renúncias fiscais. Se o município, o Estado, a União fizer renúncias fiscais, que isso não seja também comprometido para a educação. Né? Nesse sentido, colocamos isso, foi aprovado também. Outra coisa também foi colocada lá que é interessante, que possa ter esse investimento em todas as áreas para os estados e municípios também, né? De forma mais equitativa, né? Então os investimentos, e foi botar lá investimento em todas as áreas, com foco no público, porque a que veio do nacional veio lá garantindo também para o setor privado. E o que se defende investimento público para a educação pública. Exatamente. Então essa estratégia ela foi vetada. Agora, infelizmente... Mas houve resistência, tinham lá os lobbies... que era passar, mas foi vetada, não foi aprovada. Mas eu te digo aqui, Denilson, hoje, infelizmente, a educação privada está sendo mantida pelo poder público. Então, é uma ilusão a gente achar que o setor privado se sustenta por si só no Brasil. Não é verdade. E é bom lembrar que não existe faculdades particulares, porque no Brasil o ensino ele é público. Exatamente. A rede particular tem uma concessão pública para a oferta do serviço. Exatamente. Mas ele continua sendo público, mas o jeito que está sendo feito aqui é com investimento público. Por exemplo, as bolsas, a gente não é contra as bolsas, mas esqueci de pensar, a bolsa do ProUni, todos os outros são recursos públicos investidos na faculdade particular. Exatamente. Por que faz isso? Porque não tem universidade pública para todos. Para todo mundo. Por isso que eu digo assim, que o governo federal devia pegar esse recurso construir mais, porque a fonte de dinheiro existe, o dinheiro está lá. Só falta nem investir. Mas existe os acordos, os lobbies, os interesses outros. Porque tem que ter e aí, e na minha percepção, é um tiro no pé, porque vamos pegar o que o governo... Tá aí, o governo do Lula tem algumas qualidades importantes, porém, o que foi feito ao longo do tempo? Você dá oportunidade para a pessoa cursar a faculdade privada, mas deixa na mão dela uma dívida imensa, e agora tem mais de 5 milhões de jovens endividados. Sim, eles estão agora reduzindo tudinho. O Bolsonaro fez, o Lula fez a redução de 90%, 95%, que fica de novo nas costas do contribuinte. É que eu chegar, o contribuinte continua pagando, né? Ou seja, no fundo, gente, o dinheiro vai para o bolso do empresário privado. Sim, com a conta do contribuinte. Com a conta nossa, com o dinheiro que é público. Então,
não é fácil equilibrar isso aí, porque você tem que prestigiar todo mundo. Sim. Né? No fundo, na política nacional, agora assim, a gente não pode fazer com que o dinheiro que é público financie só o privado, exatamente, né? E a outra reflexão, fechar essa aí, Gilmar, que é grande a temática, foi dizer, olha só como houve pouco investimento na educação. Você que sabe muito bem da história, nós temos as diretrizes curriculares que trabalham a política da história afro-brasileira. Exato. As diretrizes curriculares da educação do campo, quilombola, da educação especial inclusive, todas as diretrizes nós temos aí. E todas elas não foram implementadas. Esbarrou na falta de recursos. Tá aí, ó, a educação do campo não é do campo, é no campo. Ela tá lá. Mas ela continua sendo urbanizada. Porque as diretrizes que foi prestadas para ela não foram implementadas. Essa população aí. Foi colocado isso, por falta desses recursos, não temos educação de fato. E que a educação no Brasil continua sendo a educação feita para dar errado. Ou seja, as pessoas, se vão lembrar de todo o ensino médio de terceiro ano, quantos ficaram, passaram a universidade? Eu vi contar nos dedos. E aí, por que eu falo dar errado? É para botar a culpa no indivíduo. Então, a escola tem, a faculdade tem, é você que não quer. Esse é o discurso construído para que o sujeito compreenda que ele quer que o problema está nele. E, na verdade, o sistema cria essas situações que ele vai evadir. Ou ele trabalha, ou ele estuda. Tem vários contextos políticos sociais que dificultam a permanência dele na escola. Foi criado nesse novo ensino médio aí, os itinerários formativos e pedagógicos. Eu acho, sem dar estrutura para as unidades, não tem condição. E aí, como é que o profissional da educação que nunca atuou, que nunca se formou para atuar com aquela lógica educacional, eu vejo aí, eu estou vendo muitas reclamações de professores. Eu queria até saber de ti se você é a favor da revogação máxima desse. Porque me parece que o Camilo Santana parcial. Ele quer deixar o mínimo possível de itinerário formativo por enquanto e continuar Quer fazer uns ajustes. Ajustes, né? Na conferência de associação foi unânime a revogação. Foi, né? Todos foram na revogação do ensino médio que está. Mas o governo, para fazer o meio campo, quer fazer ajustes, fazer algumas modificações, né? Porque do jeito que está, ele não agrega. O itinerário formativo é uma redução na carga horária da geografia, por exemplo, nas aulas sociais. E o itinerário formativo, ele não é linear. Por exemplo, não é escola... Sociologia, filosofia. Exato. Compromete também. Compromete. O itinerário formativo, uma escola, um ensino médio tem outra escola tem outro. Como é que... Aí eu mudo de escola. E, sobretudo, não garante a qualidade da formação. E também compromete a qualidade, compromete os investimentos, ainda a abertura desse notório saber, que é um absurdo. Precisamos garantir a formação básica daqueles componentes curriculares necessários e dando condições para que esse estudante possa se profissionalizar. Não tem, o próprio ensino médio permite o ensino médio concomitante, integrado, subsequente. Isso. Uma coisa não anula a outra. A rede federal, né? Da rede federal também o Estado pode fazer qualquer um. Já faz pelo próprio IEMA também. O IEMA pode fazer e pode fazer independente disso. Eu posso estudar no Estado o ensino médio e fazer em outras instituições essas questões. É dar condições de fato. Porque se a gente investir na formação básica do estudante, por isso que a educação básica está dizendo, nem o básico está sendo ofertado. Então podemos pensar no ensino de qualidade para todos e com todos. De fato, realmente. Aí a gente vai para o último eixo, né? Vamos sair, é uma hora, incrível. 1h15. Né? Educação comprometida com a justiça social, a proteção da biodiversidade, desenvolvimento socioambiental sustentável para a garantia da vida com qualidade no planeta e também o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. É a pauta ambiental, né? Exato. Essa foi importante porque agora entra na questão curricular. Antes nós tínhamos apenas na geografia, na biologia ou na ciência, porque embora a questão ambiental ela não pertence a nenhuma área de conhecimento, é de todos, né? E agora o plano está colocando em todas as ações, trabalhar as questões ambientais, né? E aí não tem como pensar na questão da sustentabilidade se eu não pensar primeiro na questão social também. Então, sustentabilidade ela pressupõe justiça social, sustentável, cultural, econômica, que tudo isso pode andar de forma sustentável, né? E como é que faz isso? A partir da mudança de mentalidade. E eu acho que isso aí, quando eu olho para algumas plataformas de entender o desenvolvimento, né? As pessoas estão encarando desenvolvimento como... Crescimento econômico. Crescimento econômico, por exemplo, vamos pegar... Para mim, o agronegócio está promovendo a maior destruição que já existiu. Aqui na nossa região é visível. Pelo amor de Deus, eu fico observando, que tem gente aplaudindo isso aí, achando que é uma maravilha. Pelo amor de Deus. Para mim, o agronegócio ele vai beneficiar somente quem é o dono da propriedade. E não o local, né? Ele não beneficiar a cidade, a região onde ele está implantando.
ele não beneficia, pelo contrário, ele destrói a biodiversidade da área, leva a riqueza, ele é usurpador de riqueza, no fundo. Essa é a lógica, porque nada fica aqui e nada fica no país. Ainda mandam para fora. O que a gente compra é um produto industrializado. Perfeito. É o que a gente chama, Julimar, de que o capital dele, ele se espacializa, exatamente, mas continua concentrado. E não respeita limite de nada. A vida, como está dizendo aqui, que é preservar a vida e a qualidade do planeta, está destruindo os riachos, as margens, as nascentes. Como é que a gente... Eu vejo assim que tem que ter, por isso que a falta, e eu acho que é no Brasil todo, eu não vejo qual é o lugar que pratica o zoneamento econômico e ecológico. Porque quando você tem o zoneamento econômico e ecológico, você tem, você sabe exatamente quais são as áreas. Você vai dizer assim, olha, nós temos essa área aqui no município X, mas só pode produzir bem aqui. Aqui é preservado, aqui a gente vai fazer. Você vai dizer o que vai acontecer no seu território. Isso não existe. Não. E aí, no dia que o PME coloca isso, é para fazer a mentalidade para dizer, olha, cuidar do ambiente é cuidar das pessoas. Cuidando do ambiente saudável, sustentável, todos ganham com isso, né? E é que é possível trabalhar a economia, a produtividade alinhada a isso. Eu não preciso... não é dialético, não é contraditório, né? Exato. Então, para ter economia, não. Dá para andar junto, nessa perspectiva, né? E aí, se cuidar disso, todo mundo ganha. Eu vou achar de Coelho Neto, que é MA 034. Quem vai para lá, você percebe isso. Daqui uns dias, aquela estrada vai estar toda estragada. Toda destruída. Dos dois lados, está toda desmatada. Eu escutei de uma pessoa que mora em Coelho Neto, dizendo, olha, nem o acostamento foi preservado. Não, só tem uma casa lá, ficou lá, só uma casinha. Questão cultural, né? Mas vamos ver isso, né? Então desmata, o solo desprotegido, o assoreamento, a desertificação é um caminho para isso. Desertificação. Se você for daqui para Coelho Neto, se seu carro quebrar bem ali, você não sabe para quem pedir ajuda mais, sabia? É isso. Acabou-se. Então assim, eu vejo que nós temos que... eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Parece que diante dessas questões todas que a gente deve se preocupar, nós estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. Pronto. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão. Exatamente, né? Isso. Esta fala eu achei interessante porque assim, no dia que o ser humano ele perde a capacidade de sensibilizar, ou seja, é a que eu chamo da indiferença. O ser humano está indiferente, né? E a indiferença é o que torna tudo, naturaliza as coisas. E ao fazer isso, nada me afeta, nada me toca, a gente acaba comprometendo o próprio meio ambiente, mas sobretudo dando a oportunidade para que a degradação continue. Exato. A gente precisa entender que isso me afeta. É o que a gente pensa, pensar local e agir global. Pensar nisso, pensar na geração futura, mas também pensar no presente, né? E a gente precisa entender que esse meio ambiente, que nós somos parte do ambiente, não é o contrário. Não é. Não, nós somos elemento da natureza, exato, do ambiente. Eu diria o seguinte, nós somos a natureza. Exato. O que nós, como seres humanos, por que nós somos a natureza? É porque eu não vivo sem comer arroz, sem comer feijão, sem comer a batata, sem comer a banana, enfim, a macaxeira, enfim, outros alimentos. Eu não consigo viver sem isso. Logo, eu sou natureza. Perfeito. Exatamente. A questão é que nós vivemos num espaço. A gente resolveu construir uma casinha, né? A gente resolveu para ficar dentro. Que a gente usa para não passar a chuva, né? A gente modifica o meio de trabalho, a gente modifica a natureza, o meio de trabalho. E vive em ambientes artificiais. Sim. A única diferença que nós temos da formiga é essa. E porque nós pensamos, né? Nós raciocinamos, queremos uma educação melhor. Perfeito. Mas nós somos a natureza. Aí quer dizer que vale a pena destruir o riacho para poder aumentar a fazenda? Não tem sentido isso. E é bom lembrar que isso é coletivo. O ambiente ele é coletivo, ele não pertence a ninguém, né? Porque a gente sabe, quando colocar isso, se apropriar. Eu já vi pessoas aqui fazer piscinas, pegar o riacho para dar saco de areia, fazer aquela piscina natural. Ali o riacho é de todo mundo. É de todos. O recurso natural ele não pertence a ninguém, ele é um uso coletivo. Exato. Está na Constituição Federal, deixa bem claro isso. Exatamente. Mas embora ele é coletivo, todos têm um dever de preservar e de cuidar também, para que ele seja sustentável e tenha. Né? É isso. E eu acredito que a gente deva crescer em mais conscientização, porque eu estou vendo
todo dia eu vejo que a gente não está crescendo. Sim. A impressão que dá é que só aumenta a destruição. Perfeito. Por isso que a educação é importante. A educação ambiental, por exemplo, ela trabalha esse tripé. A sensibilização, a mobilização e a ação. Por entender que a consciência, Julimar, eu não conscientizo ninguém, porque a consciência ela é objetiva, mas a gente sensibiliza, mobiliza, e se a pessoa decidir que precisa mudar de atitude e ação, Exato. ela está consciente. E aí se faz por esses processos de cognição. Por isso que a educação ela é importante na mudança de mentalidade. Mudando a mentalidade, as coisas mudam. Porque você muda a forma de pensar, de agir. É isso mesmo. Rapaz, é incrível como passa rápido. É 13h21. Quero só agradecer aqui a presença do Denilson, né? Denilson Barbosa. E realmente o tema ele é bom, ele é instigante, né? E nos traz as reflexões. Obrigado aí a Sandra Araújo. Ótimos esclarecimentos, professor Denilson. Sempre muito inteirado nos assuntos educacionais. Cid Sertão também. Ótima conversa sobre boas novas da educação. O mestre Denilson Barbosa, valeu, um abraço. Xavier Costa, parabéns, professor Denilson. Remédio Souza, parabéns, professor Denilson, sempre muito prestativo e atuante. Um abraço, gente, obrigado aí pela audiência. Vai ficar gravado aí, depois todo mundo poder compartilhar também com quem se o assunto lhe interessou, profissionais da educação, acho que fundamental, né? Para todos os profissionais da educação entenderem o que foi debatido na conferência, né? Porque no fundo foram esses eixos que foram a pauta lá, né? E que vai virar um documento, o Congresso Nacional. O que nos entristece às vezes é o receio de que o Congresso possa fazer alguma emenda, mudança, né? Porque a conferência, os delegados do Brasil inteiro aprovamos o texto original. Mas vai passar por lá, né? Isso, que vai para lá. O texto original que eu falo é o texto de Brasília, base, né? De base que a gente construiu lá e foi aprovado. E aí vai para o Congresso, o Fórum de Educação encaminha para o Congresso via MEC, né? E lá eles têm a oportunidade de fazer até emendas e mudar algumas coisas do texto, né? Que a gente torce que não façam. Tomara que eles não façam tantas mudanças lá, né? Espero. Entendeu? E eu quero agradecer, Gilimar, o convite, tá? Abrir esse espaço para a gente, todos os internautas que participaram no chat, né? Que colocaram no chat as suas mensagens, depois eu vou ler com o maior carinho. Agradecer a cada uma das mensagens de apoio. Isso, a educação é feita a muitas mãos de fato. E é importante participar desse movimento. O próprio, as conferências é um espaço de controle social também. Exato. Participar disso, agradecer o Fórum Estadual de Educação, a presidente da professora Benedita, o Fórum Municipal de Educação, a gente participou, todos eles. As conferências deram, todos os delegados, porque foram 4 dias longe da família, mas todo lá imbuído do desejo de construir uma educação de qualidade para esse país, com qualidade social. E não se faz educação sem estar envolvido no processo. Então, que todos possam realmente emanar esse processo de construir uma educação de qualidade para esse país, e não só o documento ele é morto. Que após a aprovação dele, que a gente possa também ler esse documento e fazer ele ser vivo, monitorar, acompanhar, porque a vida achar está aprovado, acabou. Não, a aprovação é um dos passos. Mas depois tem que botar em prática. Exato, para que ele possa ser execuível. Se não colocar em prática, não valeu nada todo o processo de discussão. Né? E aí, por fim, me disse assim, mas é mais um documento. Eu disse, gente, mas depois de aprovado ele vira lei. E como lei, embora possa um ou outro não acontecer, mas te exige, enquanto cidadão, de cobrar. Porque o poder público municipal, estadual e federal tem agora uma lei na mão, que é um plano de referência, e a sociedade civil, o Ministério Público pode estar cobrando. Se não tem isso documentado, as coisas se perde. A gente precisa documentar isso. E como lei, é mais fácil a gente poder pressionar para que as coisas de fato aconteçam. Maravilha. Obrigado, Denilson. Obrigado. Isso. Qualquer coisa à disposição, se convidar para outras pautas, com certeza. Depois a gente vai ver outros temas, com certeza. Gente, quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Siga, curta, compartilhe o nosso canal do Panteão Cast, ok? A gente fica por aqui. Só agradecer aí o Instituto Cuidar e também a Atual Internet. O Instituto Cuidar, que comercializa planos de saúde médica e odontológico. Os contatos estão aí na tela para você. 984-828461 e 988-537913. E agradeço também a Atual Internet. A gente vai finalizar mostrando o VT da Atual Internet. Gente, um abraço e até amanhã com mais um Panteão Cast. Valeu. É isso. Obrigado, Deus. Tá, saiu, né? A Atual Internet boa de verdade. O Festival de Prêmios da Atual Internet foi um sucesso. Parabéns aos grandes vencedores da nossa primeira edição. Maria de Jesus de Aldeias Altas foi sorteada com um celular novinho. Hélio Nascimento levou para casa uma TV de 50 polegadas. Janiel Borges foi o sorteado para receber o segundo smartphone novinho.
E Kadja Kaelba foi a grande sortuda do prêmio Master do festival. Ela deixou de andar a pé e saiu motorizada com sua moto Honda Pop 0 km. Faça como eles, seja cliente atual e ganhe prêmios. No Festival de Prêmios da Atual Internet, uma moto Honda Pop vai ser sorteada. 2 celulares e uma TV de 50 polegadas.